Muy buenas tardes Muito boa a todos los tarde que a están todos os que reunidos estão allá reunidos lá en em Villahermosa, Tabasco, Villahermosa, México, em Tabasco, no México, en la congregación na allá congregação de lá del reverendo do Andrés Cruz reverendo Andrés Gallegos, Cruz Gallegos, a todos los a todos os hermanos irmãos de los diferentes dos lugares diversos lugares de México, do México, diferentes Veracruz, lugares do de México, de Chiapas, Veracruz, de Campeche Chiapas, de y demás Campeche lugares e dos outros que se lugares encuentran allí que estão por lá representados representados. todos ustedes, Todos vocês estão pastores, representados, ministros, pastores, compañeros ministros, companheiros del cuerpo do ministerial corpo ministerial deste tiempo final, deste tempo final, de la etapa de la da edad de la etapa piedra da era angular da pedra angular y dispensación de reino. e dispensação do reino. Un saludo muy especial Uma al saudação muito reverendo especial ao Andrés Cruz reverendo Gallegos Andrés Cruz Gallegos y también e também al misionero Miguel ao Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes allá en Marim, Monterrey, lá em Monterrey, México. no Y México. también a todos los ministros, E também a hermanos y todos os hermanas ministros, en los irmãos e diferentes irmãs nos diversos países. lunes, Hoje, segunda-feira, 13 de mayo de 13 de este maio año deste ano de 2024, 2024, leemos una porción vamos ler uma porção de la escritura que se da encuentra Escritura que está en el Evangelio según San no Mateo, Evangelho segundo São Mateus, en el capítulo 24, no verso capítulo 29 en 24, adelante, versículo 29 em diante, donde nos dice: onde nos diz: e imediatamente depois da tribulação tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor ou seu brilho, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará aos seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade do céu até a outra. Da figueira aprendei a parábola. Quando já os seus ramos estão tenros e brotam as folhas, sabei que o verão está próximo. Assim também vós, quando vejais todas estas coisas, conheceis que está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras das Escrituras e dos mensageiros de quem Deus falou por eles, Deus falou por eles, que são profecias, já sejam para serem cumpridas neste tempo ou mais adiante, na frente, não passam. Ou seja, não caem por terra. Podem assentar-se por uns minutos. Vejam, para o cumprimento da primeira vinda do Senhor, há 2000 anos atrás, houve escrituras que foram faladas pelos profetas, porque Deus tinha falado em Amós capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Toda obra que Deus realiza no meio da raça humana, a faz através de seus instrumentos. Os seus embaixadores são embaixadores celestiais que aparecem neste planeta Terra de era em era e de dispensação em dispensação para realizar a obra que pertence a este tempo, a esse tempo. E eles estiveram trazendo a revelação para o povo, revelação a qual dava a conhecer
para a raça humana o que Deus estava fazendo neste tempo e também o que Ele faria mais adiante, lá na frente. Tudo o que foi mostrado no Antigo Testamento estava apontando, assinalando a vinda do Messias. Tudo apontava para a vinda do Messias. Em Isaías, no capítulo 9, nos diz o profeta Isaías que ele foi aquele que deu muitos detalhes ou explicações do que seria a vinda do Messias e como seria. Diz no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, filho nos é dado, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome admirável, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Da grandeza do seu império e da paz não terá limitações, e sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, dispondo e confirmando em justiça, e confirmando em juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isto. Agora vejam vocês como, de que forma Isaías também nos mostrou o que seria o fim ou o final da vinda do Messias. Nos falou aí do seu nascimento e também nos fala do seu fim, do seu final. No capítulo 53, lembre-se que o sétimo selo é a primeira vinda do Senhor. Na primeira vinda do Senhor, teve um começo, o seu nascimento, e teve um fim, um final, morrendo na cruz do Calvário, o sétimo selo, na sua primeira vinda. E assim é na segunda vinda do Senhor. Assim é no sétimo selo, neste tempo final. No capítulo 53, versículo 1 em diante, nos diz: Quem creu no nosso anúncio ou pregação e quem se manifestou o braço de Jeová subirá a qual renovo diante dele como raiz de terra seca. Não tem beleza nem formosura nele, o veremos, mas sem atrativo para que o desejemos, sem atração. Desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado em quebrantos ou trabalhos, e como de quem escondemos dele o rosto. Foi menosprezado ou desprezado e não tivemos estima por ele. Certamente ele levou nossas enfermidades e sofreu as nossas dores, e nós o tivemos como aflito, ferido de Deus e abatido e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas rebeliões, moído por nossos pecados. O castigo de nossa paz estava sobre ele, pelas suas chagas nós fomos curados. Todos nós descarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Jeová fez cair nele o pecado de todos nós. Ele foi angustiado e aflito, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, emudeceu, ficou mudo e não abriu a sua boca. Pela prisão e pelo juízo foi tirado. E quem contará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pela rebelião do meu povo ele foi ferido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, mas com os ricos foi na sua morte. Ainda que nunca fez ou cometeu maldade, nem houve engano na sua boca. Mesmo assim, Jeová quis quebrantá-lo, moê-lo, sujeitando-o a padecimento. Quando tenha posto sua vida por expiação pelo pecado, verá a linhagem, viverá por longos dias, e a vontade de Jeová será na sua mão prosperada. Verá o fruto da aflição da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará iniquidades deles. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes, com os fortes repartirá os despojos, porquanto derramou a sua vida até a morte e foi contado com os pecadores. Ele, tendo levado o pecado de muitos,
muitos e orado, intercedido pelos transgressores. Vejam como Isaías profetizou aquilo que seria o nascimento e o que seria o seu fim. Nascimento e fim. Depois, quando Jesus apareceu, o cumprimento daquilo que Isaías tinha profetizado aparece aí no meio do povo hebreu, através de uma virgem, nasce. Já sabemos como foi ou aconteceu esse nascimento, e a primeira coisa que dizem para ele é: tu és um filho ilegítimo. E já começam por aí a tirar dele, tirando coisas do Messias, mostrando coisas do Messias. Depois vejam vocês que quando ele lhe diz que nele está se cumprindo as profecias e as promessas que os profetas do Antigo Testamento tinham falado dele, quando ele ficou de pé em São Lucas capítulo 4 e disse: hoje se cumpriu essa escritura na frente de vocês, quando ele leu o capítulo 61 de Isaías. Vejam, eles não entenderam que ali estava a palavra encarnada daquilo que Isaías tinha profetizado. E bem melhor, lhe diziam, chamavam: mas este aqui não é o filho de José e de Maria? Conhecemos seus irmãos. Como é que este vai dizer agora, ficar dizendo que é o Messias? Vejam, eles não tinham, vamos falar assim, não tinham currículo. Ele não tinha um currículo, como tampouco João Batista tinha um currículo. João Batista foi o seu precursor, o ministério de 6 meses, mas foi o homem maior de Jesus, mais grandioso dos nascidos de mulher. Não houve alguém maior do que João, porque João estava precursando, anunciando a vinda do Messias. Agora diz que mais um do reino de Deus é maior do que ele. Agora vejam vocês como no tempo da primeira vinda do Senhor não compreenderam ou entenderam que Deus, quando Deus vai cumprir algo no meio do povo hebreu, quando é algo grande ou grandioso, cumpre em simplicidade. Eles não entenderam que quando Deus fosse cumprir essa promessa, a iria cumprir no meio da raça humana como um ser humano a mais, como um do meio do povo, mais um do meio do povo, que padecia, sentia, chorava. Olhem, ele aí chorando no túmulo de Lázaro, porque ele amava Lázaro. Ele tinha sentimentos também, ou seja, era um homem que padecia, como fala São Tiago falando de Elias, que ele diz: um homem sujeito a paixões como as nossas, como nós sentimos. Ou seja, era uma pessoa comum, normal. Agora, quando ele aí está falando, vamos ver essa parte aqui. Elias era um homem sujeito a paixões semelhantes ou iguais às nossas, e orou ferventemente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vejam vocês que até mesmo sendo um homem sujeito a paixões, a situações ou condições como as nossas, Deus operou através dele tudo o que ele tinha que fazer ou realizar neste tempo, através de Elias ou por Elias. Agora, quando Jesus chegou no meio do povo hebreu, não se estavam dando conta ou percebendo que ali estava a palavra encarnada para cumprir o programa do Messias no meio do povo hebreu, e isso pertencia à primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Eles tinham aí ou lá as escrituras que tinham nesses livros, e eles a tinham cumprida em carne humana. Não compreendiam ou entendiam que estava por se abrir uma nova dispensação. E a nova dispensação estaria estabelecendo-se ou sendo estabelecida com novas coisas, novas diretrizes. Aí estava esse Cordeiro perfeito, o qual no Antigo Testamento estava representado nos cordeiros, nos bodes que sacrificavam. Vejam, aí estava o Cordeiro perfeito que iria realizar ou fazer esse sacrifício perfeito pelos pecados. E esses tipos e figuras somente os cobriam. Aí estava o Cordeiro perfeito que o tiraria. Agora,
para essa mudança de dispensação, o dobrar a esquina, foi duro, foi difícil para Jesus isso. Sempre nas mudanças de dispensações são difíceis. É difícil para o mensageiro, fala o irmão Brana, diz o irmão Brana, porque as pessoas não entendem, não compreendem, e muitas vezes o que é uma mudança de dispensação. Eles estão sentados, se sentem muito cômodos onde eles estão, e quando Deus vai dobrar a esquina, então, em vez de buscar as escrituras daquilo que ele prometeu, então combatem isso. Combatem o programa divino, combatem a obra divina, a obra de Deus através do seu mensageiro, e tornam-se pessoas que estão contra desse cumprimento. Agora, o nosso irmão William também nos fala daquilo que se iria fazer e do que é o sétimo selo, do que iria ser e do que é o sétimo selo na mensagem, os mistérios, ou o ministério profético do último dia, do dia postreiro, e nos fala do que o sétimo selo é neste tempo, e ele é paralelo, o qual é paralelo à primeira vinda do Senhor. E no livro de citações, na página 119, parágrafo 1058, aí nos fala disto ou sobre isto. E nos diz: nesta mensagem, depois nós lemos essa citação, nos fala nesta mensagem o ministério profético do último dia, diz: vejam, o maior mistério, que é o mistério do sétimo selo, é o mistério, volte e leio isso, vejam, o maior mistério, que é o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Vejam como disse o precursor da segunda vinda de Cristo que seria isso. Disse que seria em simplicidade a tal grau que quando começasse esse sétimo selo, seria um secreto, completamente um segredo, tal como foi um segredo ou secreto quando se cumpriu a primeira vinda de Cristo, nascendo em Belém da Judéia, e depois de 29 anos e meio foi que veio soar o mistério da primeira vinda de Cristo. Ou seja, que o começo ou início do sétimo selo pode durar sem número ou muitos anos. E agora vejam aí, nos diz que esse segredo, quando se cumpriu a primeira vinda de Cristo nascendo, ou seja, foi desde o seu nascimento em Belém da Judéia, depois de 29 anos e meio, foi que veio soar o mistério da primeira vinda de Cristo. Continua dizendo, ou seja, o começo do sétimo selo pode durar sem número ou muitos anos. E agora diz: aqui onde nós tínhamos lido na página 472 do livro dos selos, onde ele diz: o selo do tempo do fim, quando começar. Agora, o mistério do tempo do fim, quando comece. Qual é o mistério do tempo do fim? O sétimo selo, quando começar. Pois se nos está falando que o mistério do sétimo selo na sua primeira vinda foi no seu nascimento, pois, ora, o mistério da sua segunda vinda é no seu nascimento. Quando comece ou começar, será algo completamente ou inteiramente secreto, conforme a Bíblia. Nesse momento, estávamos em 1963. Ele estava falando em 1963. Ou seja, que ainda não tinha começado o sétimo selo. Não estava. Não tinha nascido o sétimo selo, ainda não tinha começado, para falar mais claramente. Porque se diz que quando comece é porque não começou. Quando comece ou começar será algo completamente secreto, conforme a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem-se de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo,
todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Agora, o que foi que ele nos falou e nos disse nessa citação que nós citamos da página 119, essa citação, onde nos diz o irmão Branham, parágrafo 10, 58, talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que não, que estamos tão perto que não morreria de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, ou de velho. Agora, isto foi em dezembro 29 de 63, nesse mesmo ano que se abriu os selos, e vejam, lá, nos selos, nos está dizendo que quando começar esse selo, ou seja, esse sétimo selo, seria algo completamente em secreto. E aqui em dezembro deste ano nos está dizendo que ele não morreria de velho ou velhice até que ele esteja aqui. Ou seja, aqui já temos dois lugares onde ele está apontando, assinalando que esse ministério, esse instrumento, estaria por nascer mais lá na frente. Ou seja, chegaria o momento onde esse sétimo selo nasceria tal como nasceu na sua primeira vinda. E isso é o que muitos ministros e muitos irmãos, crentes do irmão Branham e do irmão William, não entendem, não compreendem que o sétimo selo, a segunda vinda do Senhor, Deus o ocultou, escondeu tanto que aqueles que o estão esperando são os únicos que veriam e receberiam essa promessa. Lhe seria mostrada essa promessa lhe seria mostrada, esse cumprimento sendo revelado, sendo mostrado que ele é esse cumprimento, porque o Messias se apresentaria, ele mesmo se apresentaria, mas só aqueles que o estão esperando, aqueles que estavam esperando essa promessa são os que o veriam ou entenderiam, compreenderiam este mistério. Os outros tropeçariam, tal como disse o anjo para João: olha, João, não escrevas isso, deixa isso passar, porque vão tropeçar com isso. Quem vai tropeçar? Ou quem teria tropeçado com o ministério do irmão Branham? Ou com o ministério do nosso irmão William Souto Santiago? Olhem, cada vez que ele dizia ou falava, vigiem em alerta, porque será tão simples que se não vigiássemos ou vigiamos, nos passará em branco. E a pessoa poderá dizer: mas como é que vai passar em branco, despercebido, o irmão William ou o irmão Branham? Como pode esse ministério que esteve em cada um deles, o escolhido que já o tem recebido, que já recebeu sua mensagem, vai passar em branco despercebido isso? Se nós já temos crido nele, no irmão Branham e no irmão William, como pode passar em branco algo assim? Agora vejam vocês uma coisa muito importante. Quando uma pessoa coloca as peças no seu devido lugar e arma esse quebra-cabeças e coloca, vamos dizer, no tempo de Jesus, coloca João Batista no lugar que lhe cabe, que lhe corresponde, coloca o arcanjo Gabriel no lugar que lhe cabe, coloca Jesus no lugar que lhe cabe ou pertence. Você pode armar esse quadro ou cenário e pode ver como foi a primeira vinda do Senhor, mas lembre-se que isso já foi história, ou já é história, e isso já, até o incrédulo já vê isso, porque isso já foi cumprido, isso já é história. Mas quando? Agora, você vê que chegou o tempo para que os juízos divinos caiam sobre a terra, e Deus
tem que estar realizando antes do juízo de Deus. Deus tem que estar fazendo um programa, uma obra, que são escrituras que foram profetizadas, que Deus estaria realizando no meio da igreja, como um lugar que foi mostrado para o reverendo William Branham, uma grande carpa catedral na qual nós trabalhamos nela e está feita. E também ele falou também que tem um ensinamento sob debaixo da carpa da tenda que daria a fé de rapto para os escolhidos para a igreja noiva, e que tem um chamado para subir para uma era mais alta, a era da pedra angular e dispensação do reino, por essa porta, e que tem um chamado para os 144 mil que são selados antes de começar a grande tribulação. Quando você consegue colocar as personagens ou os personagens no seu devido lugar, por exemplo, não vai pegar Gabriel e vai colocar na posição de Jesus, ou a Jesus e colocar na posição de Gabriel a Jesus, aquele que trouxe as boas novas. Eu estou chamando pelos nomes para que saibamos do que estamos falando. Ou João Batista, não vamos colocar João Batista no lugar de Jesus e o Jesus no lugar de João Batista, porque teríamos uma miscelânea aí, uma mistura, um rolo, e a pessoa não se daria conta, não perceberia o cumprimento daquilo que Deus está realizando, fazendo. Passaria por cima dela, o despercebido, porque está colocando as personagens nos lugares mal colocados, lugares que não lhe pertencem. Mas vai dizer, como é que está? Vai dizer agora que não está colocando, que eu não estou colocando esses personagens no lugar certo, correto? Bom, porque se não está recebendo aquilo que Deus prometeu, pois então tu tens algo mal, algo errado, algo está atravessado que não te enquadra, e aí aqui se enrolam e, bem melhor, se confundem e então ficam contra e começam a blasfemar, a zombar, a criticar e voltam, tornam-se inimigos do programa divino, até mesmo, ainda eles, sem perceberem, mesmo sem perceberem. Mas vejam que depois que o espírito do diabo deixou Judas, logo ele percebeu o que ele fez, mas não foi achado, não achou misericórdia. E vejam que no fim, ele não foi contado no final. Isso que ele sentiu não foi contado sobre, ou desse arrependimento não foi contado, ou seja, que por mais que venham arrependidos, existe um momento em que já se cruzou a linha e não tem como voltar atrás, por mais arrependido que venha, ou que se esteja. Portanto, o que aqui nos diz, neste parágrafo que nós estamos lendo da página 119, parágrafo 1058, que ele diz, talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que nós estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho ou de velhice até que ele esteja aqui, ou seja, que ele teria uns 65 anos quando nasceu, em 74, esse instrumento nasceu. Ele teria 65 anos. A não ser que eu seja disparado, assassinado ou qualquer outra coisa, de algum modo morto. A idade avançada não me matará até que ele venha. Se é até que ele venha, porque ainda não tinha chegado. Não estava, todavia, ainda não estava o ministério que estaria Deus operando, o ministério messiânico nesse instrumento. Ainda não estava na terra o sétimo selo. Ainda não estava na terra o anjo que era diferente dos outros. Amém. Agora, a não ser que seja disparado, assassinado ou alguma outra coisa, de alguma forma morta, a idade avançada apenas não me matará até que ele venha. E eu creio nisso. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Porque ele diz, talvez eu não faça ou farei, porque ele partiu, depois, logo em 65, ele partiu de um acidente ou por um acidente. Em 65, ele não esteve presente, mas ele diz que esta mensagem, sim, é a mensagem, é a plataforma, que é o que ele diz agora, porque assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim a mensagem
Assim é a mensagem para precursar a segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vê? Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. A mensagem continuará. Agora vejam o que continua dizendo o nosso irmão William aqui. E como podia ser que se estivesse vivendo no tempo da abertura do sétimo selo, já naquele tempo, e que ele não o conhecesse, e que ele não pudesse dar a conhecer o mistério do sétimo selo, e que ele não pudesse dar a conhecer o mistério do sétimo selo, porque para conhecer o mistério do sétimo selo e o cumprimento do mistério do sétimo selo, assim como para conhecer o mistério e o cumprimento da primeira vinda de Cristo, tinham que conhecer o véu de carne, onde se estava cumprindo a primeira vinda de Cristo. Tinha que estar no nascimento de Cristo, aí ou lá, e ver o nascimento desse véu de carne, onde se cumpriria nele a primeira vinda de Cristo. Aí estava já o instrumento e já estava cumprindo-se. Estava em processo, porque a vinda de Cristo, vejam vocês, tinha um processo de 33 anos. E agora, para poder conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, há de se conhecer o mistério do véu de carne, onde Cristo em Espírito Santo estará manifestado. E para isso tem-se que conhecer tanto o nascimento do véu de carne, como o novo nascimento do instrumento do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam que para o ano 2000, vejam, algo aconteceu, e essa data nós já conhecemos, e depois em 2002, vejam, tendo uns 28 anos, perto de 29, se nós contarmos os 9 meses, ele no ventre, já quase 28 anos ou 29 anos por aí, entre 28 anos e meio e 29 anos e meio, já aí começou algo grande ou grandioso aí no programa divino. Agora continua dizendo, e com o nascimento no reino de Deus, do instrumento onde ele estará manifestado no último dia, começa o mistério do sétimo selo a se manifestar no meio da igreja. No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque através ou pelo novo nascimento, cada pessoa entra no reino de Deus e entra ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Nasce no reino de Deus e assim é manifestado no reino de Deus. Portanto, no novo nascimento, aí começa o sétimo selo a ser aberto no tocante, enquanto ao seu cumprimento, a mover-se, a cumprir-se, mas inteiramente, completamente, é um segredo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e tem que passar um sem número de anos até que ele tenha o seu ministério e até que chegue na parte final ou culminante, conclusiva, e se cumpra em toda a sua plenitude. A parte culminante do sétimo selo até que chegue ao fim, ao final do sétimo selo, mas o começo é inteiramente um secreto, que depois é aberto para os escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vimos o nascimento de Jesus na sua primeira vinda. O nascimento do sétimo selo na sua primeira vinda, o Isaías falou dele e nós lemos isso. E depois vemos o cumprimento, o fim, o final do sétimo selo na sua primeira vinda, Jesus na cruz do Calvário. E Isaías falou disso. Mas vejam como o irmão Branham, no livro dos selos, aí ele nos fala que o sétimo selo na sua segunda vinda é como um foguete que é jogado, lançado no ar. Vejam que ele começa e faz uma explosão, e ele define isso como esses foguetes que jogam nas festas de dias cívicos, lançam esses tipos de foguete nas festas, e quando explode, ouve-se os destellos, os raios relampejando, e depois se desvanece, termina o brilho. Agora vejam que Apocalipse nos fala do final, festas pátrias, ou pátricas, fala no final desse ministério da sua segunda vinda. E isso diz em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, em diante. Então me foi dada uma vara, uma cana semelhante a uma vara de medir, e se disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e aqueles que adoram nele. Mas o pátio que está fora do templo deixa-o à parte e não meças, porque foi entregue para os gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de saco de silício.
As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. E se alguém quiser fazer-lhes dano ou mal, fazer-lhes mal, essa pessoa deve morrer da mesma forma. Este tem poder para fechar os céus com a finalidade de que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, para ferir a terra com toda a praga quantas vezes queiram. Quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E os seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que no sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E os povos das tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados ou enterrados, e os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus, e eles se levantaram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. Este é o terremoto da ressurreição. Se é o terremoto da ressurreição, vejam vocês onde e quando é que acontece este evento, este acontecimento. E pelo terremoto morreram em número de 7.000 homens, e os outros ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, eis aqui o terceiro ai vem brevemente. Agora vejam que o irmão Branham nos falou que quando a terra comece com essas grandes sacudidas ou tremores, grandes terremotos, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor, quando os santos apareceram com a ressurreição de Jesus. Assim diz que será neste tempo final, com a ressurreição dessas 2 oliveiras de Moisés e de Elias, no instrumento onde esses ministérios estão sendo operados ou estão em operação. Agora vimos o começo e o final da primeira vinda do Senhor, e vimos o começo e o final da segunda vinda do Senhor. São os 2 eventos ou acontecimentos proféticos mais importantes deste planeta Terra, no qual Deus cumpriu a primeira vinda e está cumprindo a sua segunda vinda na Terra. São 2 eventos proféticos, os quais marcam a história, um antes e um depois deles. Com o cumprimento final ou último das 2 oliveiras de Apocalipse 11, marcará na história da humanidade um antes e depois. Será marcado na história da humanidade. E se dirá antes desses ministérios e depois desses ministérios. Assim que a humanidade terá 2 partes chaves importantes de um antes e um depois. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção, poder enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos de lá, em Villahermosa, Tabasco, no México, lá com o nosso irmão e amigo, o reverendo Andrés Cruz Gallegos, e todos os ministros por lá, e todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas, pela internet, pelo satélite Eutelsat 8 e por todos os outros meios de comunicação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e conscientes de que não existe outra esperança para a humanidade, e isso inclui a noiva, a virgem fátua, ou louca, e o povo hebreu, os 144 mil. Porque vejam vocês que para o resto do mundo não há oportunidade para os incrédulos, mas conscientes dessa verdade, tanto para a noiva como os 144 mil e as fátuas, essa é a única esperança que neste tempo final tem para escapar de todos esses juízos que hão de vir, e a noiva, ao receber esse cumprimento, estar na ceia das bodas do Cordeiro, e 144 mil e as fátuas, mesmo que tenham de passar pela grande tribulação,
há certos juízos divinos que não os vão tocar, não vão tocar neles. Deus os guardará, e bem melhor eles morrerão, porque a besta os matará, e Deus não permitirá que passem por esses juízos tão terríveis que será enviado ou serão enviados para este planeta Terra. Serão permitidos por Deus, terão a permissão, porque a ira de Deus estará sobre a raça humana, porque já se tinha chegado para este tempo de ardente como um forno. Agora vejam vocês que para os 144 mil, as fátuas, nós esperamos e desejamos e pedimos a Deus que Deus os guarde neste tempo e não recebam todo esse tormento tão terrível que será na grande tribulação, será manifestado sobre os seres humanos, que sejam mortos, perseguidos e matados rapidamente, para que assim não recebam todos esses juízos. Eu desejo e peço a Deus que o primeiro ano, antes de se cumprir 6 meses, e se Deus me permitir que seja antes, nos 30 dias, que já a grande tribulação comece, sejam mortos, tanto os 144 mil como as fátuas. Mas isso já tem-se um programa para isso e tem-se que esperar que seja Deus quem decida por quanto tempo estarão vivos na grande tribulação. Mas quanto mais rápido os persigam e sejam mortos, bem melhor. Assim que, e também lembrem-se de que aí está incluído também os nossos familiares, porque muitos deles não poderão receber a fé de rapto e terão que passar pela tribulação. E isso também nós pedimos, por causa disso, para que não sofram, senão que seja bem rápido, rapidamente, e assim, depois do milênio, os tenhamos na eternidade. Reclame os seus familiares, peça a Deus por eles, e se está no seu programa, que alguns deles receba as coroas que foram soltas ou soltadas e que estão aí para serem colocadas sobre essas pessoas, apresse-se e agarre essa promessa da transformação e rapto para um de seus amados. Deus sabe quantos são, não vai ser nenhum a mais, nenhum a menos, mas de que existem pessoas que soltaram as suas coroas, claro que sim. Porque ele falou isso em Apocalipse: retém a tua coroa, mantém a tua coroa, porque iria se chegar no tempo em que muitos iriam chegar até este tempo final, e mesmo que tenham tido uma trajetória longa, iriam tropeçar com o véu de carne, com o instrumento da segunda vinda do Senhor. E essas coroas não ficarão sem uma pessoa, sem um ser humano para ser colocada nele. Assim aconteceu com a de Judas. Uma coroa como a de Judas, veja, era a do apóstolo Paulo. Um homem igual a ele, que qualquer um diria, ao menos que merecia uma coroa como essa, um perseguidor da igreja do Senhor naquele tempo, Paulo. Mas para Deus, vejam, já estava no seu programa, já era a eleição, escolha divina, que Paulo iria ser o mensageiro da primeira era. Assim que, tanto coroa de irmãos, de pessoas crentes na mensagem que soltaram elas, como coroas de ministros, também serão colocadas sobre pessoas que amam o programa divino, que nem sequer tinham escutado sobre o irmão Branham, e nem sequer tinham escutado do irmão William, do irmão Branham, e através de um familiar, até mesmo por um amigo, diz, mas isto eu creio nisso, se isto é o que Deus tinha prometido. Mas, então, esse senhor ou esse pregador, William Branham, é o precursor, o anunciador. Eu não tinha ouvido dele antes, mas agora, através do cumprimento deste mensageiro que Deus enviou, trazendo a precursão, a anunciação, precursando que iria vir um Messias, o cumprimento da segunda vinda de Cristo, e quando apareceu, agora eu estou vendo e entendendo quem é o irmão Branham.
Branham. Quem é o irmão William? Porque então já fala como uma pessoa que o conhece. Antes dizia este senhor, o ministro, o reverendo William Branham, ou o senhor William Soto Santiago. Não o conhecia, mas quando já recebe a revelação, diz, olha, mas nós não sabíamos que o irmão Branham, e já fala com a gente, já é família da gente, já a forma em que fala já é como a nossa. Vê? E recebem, por eleição, escolha divina, por predestinação, recebem essa coroa que alguém soltou. Assim que retenham, mantenham a sua coroa, não deixe que ninguém tire de ti, porque fostes escolhido por Deus, eleito por Deus para retê-la, ficar com ela. Judas não tinha sido eleito por Deus para retê-la, ficar com ela. Ele a soltou, mas era que cabia para outro, lhe tocava a outro. Não se perdeu essa coroa. Bem melhor era que a tinha aí, porque isso estava mostrando que neste tempo final haveria um Judas que dariam as costas para o mensageiro, para o cumprimento da vinda do Messias, e soltariam essa coroa. Bom, aí teria que entrar por uma outra linha, uma outra direção aí que Deus esteve nos falando, e da qual dela neste tempo Ele nos tinha dito, falado numa mensagem que iriam ter surpresas no final. Iriam ter surpresas. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. E podemos aqui nesta pequena conversa colocar como temática, o começo e o fim ou final do sétimo selo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.